Muito que bem, vamos falar sobre pequenos incêndios por toda parte? Oi pessoal, meu nome é Diana Martins e hoje eu vou falar sobre o livro Pequenos Incêndios por Toda Parte, ou se você preferir, em inglês, Little Fires Everywhere. Ele é um livro best-seller de 2017 da autora Celeste Ng e voltou à tona agora por conta de uma série de mesmo nome na Amazon Prime. No livro de Book Haul de junho e julho eu falei um pouco sobre esse livro e inclusive fiquei com super dúvida como pronunciava o nome da autora, mas é Celeste Ng. Se você não assistiu esse vídeo, vai lá dar uma conferida, vou deixar linkado aqui nos cards pra você. Lá eu mostrei esse livro e alguns outros, inclusive mostrei um pouquinho por dentro desse livro e tal. E provavelmente, ainda não sei a ordem, esses vão ser os possíveis livros que eu vou estar resenhando no futuro. Então vai lá e comenta qual livro você mais quer ver aqui pelo canal. Vou deixar aqui, ó, linkado. Então, muito que bem, esse vai ser um vídeo um pouco diferente dos outros vídeos do canal. Eu decidi fazer um top 10 de diferenças entre o livro e a série, porque sim, tem muitas diferenças entre o livro e a série. Eu acho que no contexto geral, a temática é a mesma, mas as formas como as coisas vão acontecendo, elas são bem diferentes. Então eu decidi listar aqui essas 10 coisas que eu acho que são importantes e que diferiram do livro pra série. E sim, esse vídeo vai ter spoilers, então se você não leu o livro ou não viu a série, eu não recomendo que você assista. Vai ler o livro, vai assistir a série, depois você volta aqui e aí a gente fala um pouco sobre essas comparações. Mas pra quem caiu aqui de paraquedas e não sabe do que se trata, eu vou só dar um contexto geral sobre o que esse livro também fala. Little Fires Everywhere, ele vai falar sobre a história de duas mães. Uma delas é Helena Richardson, uma mulher super perfeita que vive em uma cidade perfeita chamada Shaker Heights, onde tudo é minuciosamente feito para que nada saia do lugar. Então assim, realmente foi uma cidade construída por pessoas que queriam meio que a perfeição. E a segunda personagem é Mia Warren. Mia Warren é uma outsider. Ela chega nessa cidade e ela é justamente o oposto da perfeição. Ela é uma artista, ela nunca vive num lugar por muito tempo. E ela tem uma filha, então as duas são praticamente nômades. E elas ficam migrando de cidade em cidade pra Mia e pensando em novos projetos. E as pessoas meio que estranham essa pessoa desconhecida que chegou no local, né? E a grande chave dessa história é que a gente vai acompanhar então o embate dessas duas mães e como é a criação dos filhos. Então é um livro que vai falar muito sobre maternidade e as diferenças do que é ser mãe, e fora segredos que vão ser revelados, coisas que vão acontecer. Então realmente são pequenos incêndios por toda parte. Então a história contada, vamos lá, o top 10. Então a primeira diferença que a gente nota do livro pra série já é no começo. Tanto no livro quanto na série, a gente vai ter o começo com a casa dos Richardson pegando fogo. E vai ter um mistério aí em volta de quem colocou fogo na casa. Mas a principal diferença aqui é que no livro a gente já tem praticamente certeza de que a Izzy, que é a filha mais nova dos Richardson, ela tá envolvida de alguma forma. E a série, eu acho que aborda mais esse mistério, sabe? Acho que fica um pouco mais no ar se a Mia teve alguma coisa a ver com isso ou não. E no livro a gente já sabe que a Mia foi embora e todos os filhos da Helena, eles têm um álibi de onde eles estavam, o que eles estavam fazendo, e só a Izzy desapareceu. Então, tecnicamente, Izzy é a culpada da história. A segunda diferença, então, é como o Moody apresenta a própria família. No livro, a gente vai ter um Moody muito mais caracterizado com baixa autoestima, que não confia em si mesmo, se acha super inútil. Então, no livro, o Moody vai apresentar a própria família porque ele acha que ela já tá super entediada só com a amizade dele. Então ele fala, eu acho que a única coisa de boa que eu tenho é a minha família. Então eu vou apresentar ela pra minha família. Já na série, o Moody ele só simplesmente apresenta a própria família. Eu acho que a série toca um pouco nesse assunto de que o Moody é uma pessoa meio excluída e que ele é meio esquisitão, mas não acho que bate tanto nessa tecla do quanto ele realmente não acredita nele mesmo, sabe? A terceira diferença, então, vai ser a grande polêmica da redação. A redação que na série Alexi rouba da Pearl pra conseguir entrar na faculdade. Não é bem assim que acontece no livro. No livro já começa que o tema da redação é diferente. Não é uma dificuldade que você passou na vida, como é na série. O tema da redação é você pegar uma história clássica e contá-la de um ponto de vista de outro personagem. Mas a grande diferença vem agora. No livro, a Pearl se oferece para criar essa redação para Alexi. Já na série, Alexi rouba a redação da Pearl sem ela saber nem nada, e aí começa a gerar toda uma polêmica sobre uma pessoa branca pegando uma redação de uma pessoa negra pra conseguir entrar na faculdade. Então a gente começa a entrar muito mais nessas questões de raça, que eu acho que a série aborda um pouco mais do que o livro. E justamente falando sobre raça, a gente entra agora no quarto ponto. O livro ele não foca
tanto nesses embates raciais quanto a série. O livro somente pincela algumas coisas, tanto na questão do Brian ser negro e namorar a Alex, mas principalmente na questão da bebê chinesa que é adotada e tal, mas não aborda com profundidade. Já a série, eu sinto que ela é super pautada em diferença racial. Desde que a Mia é convidada para ser empregada da Helena, que já leva essa questão muito de tipo, por que você tá me convidando pra ser sua empregada? Porque eu sou negra? O segundo ponto é como o Brian, na série, ele defende muito essa questão de raça. Ele briga muito com a Alex, ele pontua isso várias vezes. E no livro, o Brian, ele só meio que existe, assim, ele é negro e tal, mas isso não é abordado como se fosse uma grande coisa, sabe? Então o livro ele vai mais pincelar e a série realmente vai entrar com essa proposta de falar sobre diferenças raciais. A quinta diferença, então, do livro para a série vai ser a Izzy e o protagonismo dela. No livro, a gente vai ter uma Izzy rebelde, ela realmente não se dá bem com a Helena, é uma relação super difícil de mãe e filha e tal. Porém, a Izzy não é uma protagonista. Ela meio que existe, ela tem lá sim a sua relação com a Mia, ela gosta muito da Mia e gostaria que a Mia fosse a mãe dela, mas a Izzy é um pouco perdida, ela ainda não tem tantas descobertas. Na série, a gente já vai encontrar uma Izzy totalmente diferente. A série vai abordar a questão da Izzy estar se descobrindo como lésbica, a série vai abordar muito mais a relação da Izzy com a Helena e como que elas ficam nesse embate o tempo inteiro. Vai abordar muito mais a relação da Izzy com a Mia. Então assim, a série deixou a Izzy muito mais protagonista e cheia de camadas pra gente ir descobrindo. Enquanto o livro, ela tem lá os seus problemas, realmente ela tem os impasses com a mãe dela, mas ela não faz nada tão grandioso, a não ser no final, como eu falei, que ela coloca fogo na casa. Gente, se o ângulo tiver mudado um pouco, foi porque a câmera parou de gravar e eu tive que começar de novo. Então a sexta diferença do livro pra série é o mistério em volta daquela foto da Mia, a grandiosa foto da Mia. Na série, então, a gente tem toda aquela questão que a Mia teve um caso com a Pauline, e aí enquanto estava grávida, a Pauline tirou aquela foto na banheira, e a Mia nunca quis vender a foto e tal. E no livro isso é completamente diferente. No livro, a Mia nunca teve um caso com a Pauline. As duas só eram realmente amigas. E a Mia só era uma aluna que a Pauline gostava muito. E as duas tinham um convívio muito grande. Mas elas nunca tiveram nenhum caso. E a foto da Mia realmente foi tirada pela Pauline. Mas é uma foto também totalmente diferente. É uma foto que a Mia tá segurando o bebê. Então ela já tinha tido a Pearl. E foi numa visita que ela fez pra Pauline quando ela já tava nas últimas por conta do câncer. E ainda nessa diferença, existem várias fotos. Então a Mia, ela foi vendendo algumas dessas fotos ao longo do tempo para ter um dinheiro extra e acaba que em um momento a Pearl vai num museu e acaba encontrando essa foto da Mia. Já na série, a Mia, ela nunca quis vender essa foto, né? E ela vende essa foto para ajudar a Bibi com o processo do bebê. Então já é uma super diferença aí de como essa foto foi criada, de como essa foto foi descoberta, para que essa foto, né, ela serviu na verdade. E a sétima diferença do livro pra série é a Helena e o passado dela. Na série a gente vai ter uma Helena que teve um passado onde ela queria fazer grandes feitos, onde ela queria fazer muitas coisas diferentes, onde ela tinha um boy diferente, mas que acabou optando pela vida pacata de Shaker Heights e abandonou tudo isso ficando uma pessoa frustrada. No livro, isso é completamente diferente. Primeiro de tudo, ela nunca teve aquele boy. Segundo, que para ela nunca foi uma questão de querer fazer grandes feitos. Pelo contrário, ela escolheu a faculdade mais pacata, a que menos fosse contra o jeito de vida dela. Ela é muito mais minuciosa, meticulosa e sistemática no livro. Então, para ela nunca foi uma opção não viver a vida que ela está levando, sabe? Isso foi o planejamento dela. Ela planejou viver essa vida. E eu acho que a escolha dessa diferença foi justamente para Helena se sentir mal com a Mia, né? Porque tecnicamente a Mia seria tudo que ela quis ser e não foi. Mas no livro, ela nunca quis ser diferente do que ela realmente é. A oitava diferença é sobre o aborto da Lexi. Na série, a gente vê a Lexi indo fazer um aborto, ela tá super frustrada porque aquilo aconteceu com ela. Ela usa o nome da Pearl como se fosse o dela. E quando a Pearl leva ela pra sua casa, a Mia de início acolhe, né? Mas depois a gente tem super aquele
embate de quando a Alex pergunta se ela fez uma coisa certa. E a Mia super descasca ela, falando que ela sempre teve tudo que ela quis e que não sei o que ela era uma mimada, que ela nunca lavou um prato. E aí a Alex fica super chocada de estar sendo confrontada daquele jeito. E no livro isso é bem diferente. Primeiro de tudo, a Alex quase planeja essa gravidez, porque ela pensa, ai, um dia eu e o Brian a gente vai casar, a gente vai ter uma vidinha linda juntos. Então se a gente tiver um bebê agora, tudo bem, porque a gente vai ter um bebê um dia, né? Então por que não agora? E aí ela só realmente pensa no aborto quando ela joga um verde pro Brian e ele fala, tipo assim, você tá louca de ter um filho agora e tal. Mas ela não conta pra ele que ela tá grávida. Era só uma suposição, tipo, e se a gente tivesse um bebê agora? E aí o Brian surta e ela percebe que ela precisa fazer um aborto. E aí no livro também acontece da mesma forma, no sentido de ela ir lá, colocar o nome da Pearl e tal. Mas quando a Pearl leva ela pra casa dela, a Mia não trata ela como uma pessoa horrível. A Mia super acolhe ela, as duas ficam super íntimas e próximas. A Lexi realmente pergunta pra Mia se ela acha que ela fez a coisa certa ou errada. Ela fala que só a Lexi pode saber se tomou a decisão certa ou não. E que infelizmente ela vai carregar isso com ela, sabe? Não tem muito o que fazer. E aí a Lexi começa a ver a Mia também, assim como a Izzy, como uma pessoa muito mais materna, sabe? Muito mais ali companheira. E na série não, né? Na série a Mia dá uma cacetada nela e manda ela embora praticamente. E ela fica tipo, me fudi. A nona diferença, então, é toda a questão dos Macaulay com a Bibi. Não sei se é assim que fala, Macaulay, mas acredito que seja. E na série, a gente vai ter a Helena e a Mia super envolvidas nisso. Eu acho que até, né, pra ser um gancho aí, fechar a história certinho e tal. Mas as duas são super envolvidas no processo. E muito do embate das duas na série é justamente por conta desse processo, né? Porque a Mia defende que a mãe biológica tem que ficar com a filha, não é porque ela cometeu um erro que ela pode perder o bebê e tal. E a Helena já tá super com os Macaulay e super defende essa questão de que se você cometer um erro, você não tem mais direito, que eles são uma família muito melhor e tal, enfim. Então existe super uma história envolvendo mais as duas junto com essa história dos Macaulay com a Bibi. Já no livro, o máximo de participação que as duas têm em todo esse processo sim, é a Mia que conta pra Bibi onde que a filha dela tá. E 2, é por conta dessa história que a Helena começa a investigar o passado da Mia. Mas as duas não participam do tribunal. Então no livro, a história dos Macaulay com a Bibi, eles são muito mais um outro ponto sobre a questão de maternidade, sabe? É muito mais sobre adoção, sobre uma mãe que abandona um filho depois quer de volta. E as duas, elas estão meio que ali, cada uma de um lado, mas elas não se envolvem tanto nessa história, sabe? E a última diferença, a 10ª diferença, é o final. O final também tem coisas bem diferentes, apesar de uma amarração bem parecida. Eu acho que a série deixou um pouco mais em aberto do que o livro. Eu acho que a série deixou, tipo, o que aconteceu com a Izzy, o que vai rolar, né? Pra onde a Izzy foi. E como a Helena falou aquelas coisas horríveis pra Izzy, né? Que foi o que fez ela realmente ir embora. Também temos a questão de que foram os outros filhos que colocaram fogo na casa, porque tava todo mundo de saco cheio. E também o que aconteceu com a Bibi, né, e os Macaulay, e como que a Bibi roubou aquele bebê e tal, pra onde que ela foi, enfim. Acho que tudo isso ficou um pouco mais em aberto na série, quase como se fosse assim, se a gente quiser fazer uma segunda temporada, talvez aconteça. Já o livro, eu sinto que ele é muito mais fechado. O livro, né, primeiro a gente já tem que foi a Izzy que colocou fogo na casa. Não acontece aquele diálogo entre ela e a mãe dela, onde na série ela fala que a Izzy nunca foi querida. Pelo contrário, no livro, a Izzy foi uma criança querida. A Helena quis ter esses filhos. Então a Izzy coloca fogo na casa só por conta daquela frase que a Mia fala, que às vezes a gente precisa colocar fogo em alguma coisa pra depois crescer uma coisa nova ali. É mais ou menos isso que ela fala, não lembro direito ao certo. E também no livro a gente vai ter projeções um pouco do futuro, sabe? A gente vai entender por que que a Izzy, ela saiu, pra onde ela foi, o que ela tava buscando. A gente vai ver a Helena, assim, um pouco arrependida de ter deixado a filha fugir, né? E praticamente ficando numa busca constante pra encontrar a filha. A gente vai ter o desfecho dos Macaulay com a Bibi. A Bibi, ela vai ter fugido pra China, então vai ser meio que impossível dos Macaulay encontrarem ela. E aí eles vão gastar milhões de dinheiros pra encontrar ela e não vão conseguir. E aí, por fim, eles decidem adotar uma nova criança, uma criança da China, pra realmente tentar construir essa vida que eles sempre sonharam em construir. E é basicamente isso. Existem várias outras pequenas diferenças do livro pra série.
questão de personagens que existem no livro e não existem na série, personagens que existem na série e não existem no livro, ou existem de formas diferentes. Então, assim, tem outras pequenas, mas o que eu senti que foram diferenças que fizeram diferença pra história foram essas. E pra contextualizar tudo isso num bolão e falar, eu recomendo esse livro, eu recomendo essa série, eu acho que a série, ela é muito mais emocional, te deixa mais com o coração na mão. Eu chorei horrores naquele final, quando a Helena fala aquelas coisas absurdas pra Izzy, e ela foge, nossa, chorei horrores. E o livro, ele é muito bom em um outro aspecto. No livro a gente vai ter mais detalhado certas questões da história, sabe? Questões que às vezes passaram meio que batido na série, porque talvez não teriam tanta importância. E isso torna o livro também muito bom. Então eu acho que assim, se você não leu o livro e não viu a série, comece pelo livro, porque você vai absorver essa história. E aí a série, você vai ver uma adaptação daquilo, como que eles fizeram pra deixar a série mais interessante visualmente. Então se você gostou desse vídeo, se você gostou desse tipo de vídeo de top 10, deixa aí nos comentários e compartilha com todo mundo. Me fala se você gostou de Little Fires Everywhere, do livro, da série, não importa. Comenta aí embaixo tudo. E aquilo, né? Não esquece de dar o like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E a gente vai se ver no próximo vídeo. É isso, um beijo e até o próximo. Pequenos incêndios por toda parte, ou se você preferir em inglês, Little Fires Everywhere. Ele é um livro best-seller de 2017. Oh, God.